E aí galera, Calabas com vocês, aqui quem fala é o Dino Louco e hoje estamos aqui para fazer a segunda parte, o episódio 2 da nossa série, nosso quadro na verdade, né, sobre respondendo as suas perguntas, galera. Então, bora lá. Mas antes, um pequeno aviso que eu queria dizer. Galera, quando vocês forem perguntar de novo, né, para fazer a parte 3, façam suas perguntas, porém, por favor, galera, façam entre 2 a 3 perguntas, não façam 4, 5, porque isso faz o vídeo ficar extremamente longo e ainda por cima faz eu ter mais trabalho ainda, galera. Por favorzinho, galera, manda aí 3 perguntas no máximo, galera, 4, 5 é muito, cara. Mas então, bora lá. O primeiro da lista é o T-Raptor, e ele perguntou 3 coisas. A primeira coisa é, qual, na minha opinião, qual o melhor e o pior filme de toda a franquia Jurássica? Com toda certeza, o meu favorito é o Jurassic Park 1, cara, não tem como. É o GOAT dos filmes de dinossauro. E o pior, com certeza é Domínio. Embora Rebirth também não tá muito distante não, beleza? E a próxima pergunta dele é se eu pretendo me tornar paleontólogo. Respondo de forma bem rápida, sim. O meu objetivo de vida é me tornar um paleontólogo e fazer muitas descobertas no Brasil. E a última pergunta, ele falou o que eu acho se as pessoas, a Universal, sei lá, fizesse, no caso, um remake de Jurassic Park com dinossauros cientificamente acurados. Eu acharia bem interessante, bem maneiro. E assim, por se tratar de um remake, eu acho que ele não iria afetar a produção original e nem agregar nada na história. Porque se for só um remake, tá ligado? Tipo, algo que esteja totalmente fora da história original, eu acho bacana. Mas agora, se a Universo do nada quiser mudar a história toda de Jurassic Park só por causa desse remake, aí eu vou achar bem ruim. O próximo a fazer as perguntas é o Dino Review, que perguntou se poderia existir um dromeosaurídeo, ou seja, grupo dos Velociraptors e etc., com um porte semelhante aos dos grandes terópodes, tipo o Tiranossauro Rex. Os dromeosaurídeos, como o Velociraptor e Deinonychus, eles evoluíram como predadores ágeis e caçadores de emboscadas, priorizando velocidade e manobrabilidade em vez de tamanho massivo. Gigantes como o Tiranossauro Rex, da família dos Tiranosaurídeos, Tyrannosauridae, ocupavam nichos ecológicos distintos no topo da cadeia alimentar, desenvolvendo esqueletos robustos para suportar pesos de até 10 toneladas, e os dromeosaurídeos permanecem menores, geralmente com 2 a 9 metros de comprimento, devido a adaptações para a caça cooperativa ou solitária de presas ágeis, com membros leves, garras falciformes e uma cauda rígida para estabilidade em alta velocidade. Traços incompatíveis com gigantismo, que demandaria proporções mais pesadas e energia calórica excessiva. E aí vocês pensam, mas ele não podia só simplesmente trocar o estilo de luta, assim, no caso, em vez dele caçar usando as garras, etc., utilizasse mais a mordida? Galera, não é assim que a evolução funciona, não é o animal pensar, eu quero braços pequenos, eu quero uma mordida extremamente forte. Não é desse jeito que funciona a evolução. Não é só o animal querer ter aquilo que ele vai conseguir. Sem contar outros fatos também, como o ambiente, o paleoambiente no caso, a fauna, as suas presas, por exemplo. Os tiranossaurídeos tiveram um tamanho tão grande também, não só por a sua adaptação, mas também por causa das suas presas também, cara. Que eram tipo 1000 vezes pior que as presas dos dromeosaurídeos, como o Tenontosauro, que é presa do Utahraptor. Na próxima ele pergunta como ou porquê, como os dinossauros do Jurássico e Triássico foram extintos. Os dinossauros do Triássico não foram extintos como um grupo, mas muitas foram afetadas pela extinção em massa do Triássico para o Jurássico, cerca de 201 milhões de anos atrás, que eliminou concorrentes e permitiu a sua diversificação no Jurássico. A extinção do Triássico, as principais causas incluem erupções vulcânicas massivas na província de magmática do Atlântico Central, liberando CO2 e SO2, causando aquecimento global, acidificação dos oceanos e queda de oxigênio nas águas, sufocando a vida marinha e a terrestre, e outros fatores como mudanças climáticas, instabilidade nos níveis do mar e possivelmente impacto de asteroides menores, eliminando arcossauros primitivos e anfíbios gigantes, abrindo nichos para os dinossauros. Mas algumas espécies de dinossauro podem ter sumido, porém grande parte dos dinossauros do Triássico evoluíram para dinossauros
dinossauros do Jurássico. Por exemplo, dinossauros como os saurópodes, eles evoluíram e derivaram justamente de sauropodomorfos basais, como os prosaurópodes. No caso, Plateossauros, Eusquelossauros, Saturnalia tupiniquim, Uniassauros e entre muitos outros. E também outros dinossauros. E no Jurássico não houve nenhuma extinção em massa no fim do Jurássico. As faunas evoluíram continuamente para o Cretáceo, sem evento catastrófico específico documentado, ou pelo menos até agora. Sem contar que, assim como o Triássico para o Jurássico, muitos dinossauros do Jurássico evoluíram para o Cretáceo. Por exemplo, o Allosaurioidea, não o Allosaurus, o Allosaurioidea, o grupo do Allosaurus, a família do Allosaurus, podem ter dado origem aos primeiros Carcharodontosaurídeos. A próxima pergunta, ele falou se algum dinossauro, no caso na minha opinião, se algum dinossauro poderia chegar ao tamanho de uma baleia azul. Sendo bem sincero agora, depende muito, cara, assim, vai ser difícil, porque a baleia azul tem em média 180 toneladas, enquanto o maior dinossauro documentado tem 100 toneladas, ou seja, são meio que mais de 100 toneladas para conta ainda. Então, talvez sim, talvez não, os fósseis vão contar pra gente. A próxima pergunta foi do WP Zoology, que perguntou qual o animal mais rápido do mundo no ar. No caso desse, é o falcão peregrino, com mergulhos que podem atingir 300 km por hora. E a outra pergunta é o porquê as morsas e os esmilodontes, os tigre-dentes de sabre, possuem dentes tão parecidos um com o outro, caninos tão parecidos. Mas, resumidamente, convergência evolutiva. Mas explicando o que cada dente de cada um faz, ambos têm dentes parecidos, porém com atividades diferentes. Primeiro, as morsas, no caso, utilizam os dentes para alavancar no gelo para se locomover em algumas vezes, já que o seu corpo, por ser muito robusto, acaba prejudicando um pouco na movimentação, utilizando seus dentes para uma ajudinha, tá ligado? Como se fosse uma bengala para um idoso. E também utilizam para cavar embaixo do oceano para achar crustáceos e outros animais que são invertebrados que eles se alimentam. Já os esmilodontes usavam seus dentes para cravar em pontos vitais, como o pescoço de suas presas, e cravando matá-las de asfixia, matando a presa de forma mais rápida, imobilizando seus músculos e automaticamente matando ela. E a próxima pergunta é se, no caso que ele falou, é se poderia existir alienígenas em outros planetas, animais alienígenas que seriam parecidos com o daqui. Sinceramente, eu não faço a menor ideia, cara, mas sei lá, talvez não, assim, depende do planeta, eu acho. O Spino Player perguntou se eu jogo Path of Titans. Não, mas pretendo um dia jogar. O problema mesmo é que eu tentei baixar no computador, não deu certo, no celular também não deu certo, então é difícil. E a outra pergunta, ele falou se em geral os tiranossaurídeos e outros dinossauros seriam canibais. Dando um breve resumo, galera, canibalismo geral não, porque, cara, no ambiente desses dinossauros eles tinham uma grande abundância de presas, porém o canibalismo não acontece por querer, ele acontece por necessidades, por exemplo, superlotação da espécie, escassez de alimento e outros negócios totalmente específicos que eu não quero citar nesse vídeo para não ficar muito longo. Porém, mano, muito provavelmente não, cara, assim, não em geral pelo menos. Por exemplo, o canibalismo só aconteceria em casos extremos, mas agora em geral mesmo, tipo, por dia, dois animais são mortos por canibalismo, aí não. O Biological Diversity, ele fez muitas perguntas, então vou responder só 3 perguntas, beleza? Mas ele perguntou primeiro qual o dinossauro com mais fósseis achados. Mano, eu pesquisei bastante, só que eu não encontrei um espécime exato, porque eu pesquisei em vários lugares e deram muitas respostas diferentes. Alguns falaram que o Tiranossauro Rex, outros falaram que o Triceratops, outros falaram que foi o Apatosaurus, outro Maiasaurus. Então, galera, quem saber aí quem estuda mais sobre isso e quem sabe esse negócio aí sobre número de fósseis descobertos, comente aí embaixo qual é o dinossauro com mais fósseis descobertos, beleza? Mas se vamos considerar fósseis também, fósseis exilados, muito provavelmente Allosaurus talvez ganharia, afinal ele tem muitos fósseis exilados. E a outra pergunta, ele falou se existem espécies de gaurumes, que são Anamboidiformes, esqueci como pronuncia,
fossilizados. E sendo bem direto, sim, existem fósseis de formas pré-históricas relacionados aos gaurumes e a ordem Anabantiformes, peixes líbricos, registros fósseis dessa ordem que datam do Eoceno e o Mioceno, com espécies primitivas como o Ambolinictius encontrados na Indonésia. E por fim ele pergunta se os esquamatas, grupo dos largatos e serpentes, fossem extintos, que animais preencheriam o nicho ecológico deixado por eles? Esses animais, como aves, mamíferos pequenos como roedores e musarânhos e anfíbios, expandiriam para preencher os nichos ecológicos dos esquamatas, como o controle de insetos, predação de pequenos vertebrados e ocupação de microambientes terrestres. Em cenários evolutivos de longo prazo, outros répteis ou invertebrados maiores poderiam convergir para formas semelhantes, similar à recuperação pós-KPG, no caso a extinção dos dinossauros. O Lore Camargo ele perguntou duas coisas. A primeira é se o Allosaurus poderia ter osteodermas. Osteodermas são aquelas placas que ficam nas costas dos crocodilianos, por exemplo. E respondendo, talvez sim, talvez não. Não tem nenhuma prova concreta, mas quem sabe, né? Mas é comprovado que em alguns terópodes tem osteodermas, mas talvez o Allosaurus tenha ou não, não se sabe. E a outra é se o Tiranossauro Rex chegou a caçar o Pachyrhinosaurus. Não, os dois nunca conviveram juntos, já que o Pachyrhinosaurus era do Canadá e de uns 73 a 68 milhões de anos, enquanto o Rex era de 67 milhões de anos a 66, 65 milhões de anos atrás na América do Norte, ou seja, os dois nunca conviveram um com o outro. América do Norte não, né? No caso, Estados Unidos, em mais específico. Mas o Pachyrhinosaurus conviveu com parentes do Tiranossauro Rex, tipo o Gorgosaurus e o Albertosaurus. E agora a próxima pergunta da Janeína Faustino, que perguntou se tem um dinossauro parecido ou não com o Mutadon ou com o D-Rex. Por incrível que pareça, com o D-Rex, obviamente nada, nenhum dinossauro parece com ele, afinal, olha essa aberração. Porém, no Mutadon, as coisas mudam. Existe um dinossauro que, pelo menos eu acho, extremamente semelhante. Não só eu, mas outras pessoas da comunidade da paleontologia. Semelhante ao Mutadon. No caso, o Ui. É o nome do dinossauro. No caso, o Wikui. Esse dinossauro aí, ele é bonitinho até. Mas depois dessa última pergunta, é aqui que o vídeo acaba. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, galera. Se inscreva no canal, deixa seu like e comente aí embaixo as suas perguntas também. E como eu disse no começo do vídeo, coloque entre uma pergunta, duas perguntas ou 3 perguntas no máximo, galera. Porque 4, 5, até 6 perguntas são muita coisa para responder, galera. Mas então, muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like e agora, falou!